Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos falar hoje sobre se cristão pode falar palavrão. Tem muita gente dizendo, ensinando umas ideias estranhas quanto à Bíblia, dizendo que cristão pode falar palavrão. Não sei de onde tiraram isso, né? Tiraram isso da filosofia, das vãs filosofias, dessas coisas que circulam aí pelo mundo para poder justificar a sua própria concupiscência, sua própria vontade de falar palavrão, de pecar, sua própria personalidade que gosta de afrontar de certa forma. Então, por isso, essas pessoas criaram essa história de que cristão pode falar palavrão. E chegam a coisas meio absurdas, né? Chegam a dizer, por exemplo, que Jesus falou palavrão, né? Chegam a esse tipo de ideia. Até certo ponto eu compreendo, porque são pessoas que não são conhecedores da Bíblia, não estudaram teologia, podem até falar uma coisa errada, mas insistir nisso e ensinar isso para as pessoas como se fosse justificativa para um pecado, aí é que não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido essa coisa. Vamos esclarecer primeiro essa história de que Jesus falou palavrão. Jesus não falou palavrão. Quando Jesus fala aos fariseus ou fala a outros grupos, ele fala de forma ríspida sim, mas não fala palavrão. Ele fala o quê? A verdade. Falar a verdade não é palavrão. Alguns pensam que falar grosseiramente, com falta de educação, sem ser polido, é ser uma pessoa justa, honesta. Fizeram até uma pesquisa há pouco tempo dizendo que as pessoas que falam palavrão são pessoas mais confiáveis. Ora, claro que elas têm que ser mais confiáveis, porque elas estão pouco se lixando para a sua opinião. Por isso que elas falam palavrão. Elas querem te ofender e você tem que aceitar o que ela diz. E você vai confiar no cara porque o cara não está pouco se importando com você. É por isso que ele fala palavrão. Por isso que as pessoas que falam mais palavrões são mais confiáveis, porque elas não se importam com sua opinião. Elas falam o que elas querem e você que se vire. É assim a história, entendeu? Então vamos entender essa história. Como é que pode alguém dizer que Jesus falou palavrão se Jesus não falou? Ele simplesmente falou a verdade. Né? E dizem que ser ríspido, ser mais duro para falar a verdade é equivalente a falar palavrão. Óbvio que não é. Você está fazendo com isso, condenando Jesus, acusando Jesus. Condenando você não pode condenar, mas acusando Jesus de pecado. Então você já está jogando a primeira pedra quando você diz que Jesus falava palavrão, por exemplo, no caso de que ele fala para os hebreus, dizendo para os fariseus, quando ele diz aquele que de vós que não tiver pegado atire a primeira pedra, ou de repente um outro momento que chama de raça de víboras, acho que é João Batista também chama de raça de víboras, não está me falhando a memória do momento, mas é por aí. Jesus usa palavras duras, sepulcros caiados é o termo mais correto que Jesus usa para eles. Vós sois sepulcros caiados. Ora, Jesus está falando algum palavrão? Ele está se referindo a uma coisa indecente? Não, ele está se referindo a sepulcros, o que é natural a todo homem que vai um dia morrer. A não ser que alguém não vai morrer que eu não conheço. Mas só quando chegar Jesus na glória, todos ressuscitaremos e estaremos com ele na glória. Mas todos nós vamos morrer. Jesus não estava falando palavrão de forma nenhuma. Vou mostrar para vocês agora por que nós não devemos falar palavrão e o que de fato é o palavrão. Porque houve essa distorção na questão do palavrão e já tem cristão achando que quem fala palavrão é bonitinho, não é problema nenhum falar palavrão, temos que falar palavrão mesmo, é isso aí, vamos parar com isso, né? Vamos ver então o que diz a Bíblia Sagrada. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra torpe aqui, alguns dizem que é uma palavra que seja ruim, que seja relativa a prejudicar as pessoas. Não, mas palavra torpe é palavra que simboliza torpeza. Você vai ver isso mais à frente. Ou seja, se você fala de uma pessoa uma palavra que simboliza torpeza, você está pronunciando uma palavra torpe.
Ou seja, quando alguém diga assim, ah, vai tomar em tal lugar, ou vai isso e aquilo, me perdoe os termos, eu estou mostrando o que as pessoas falam, sua mãe é isso e aquilo. Essa pessoa está usando palavras torpes, está usando palavrões. Porque, na verdade, você não só pode entender Efésios 4:29 à luz de Efésios 5:3. Veja o que é a palavra torpe. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Vamos analisar esse versículo. A prostituição e toda impureza, ou seja, homossexualismo, sodomia e tudo mais, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, ou seja, você não deve dar um nome das coisas ruins. Quando você diz para uma pessoa fazer uma coisa ruim, dizendo o nome exatamente do que ela vai fazer, você está usando uma palavra torpe, você está nomeando o mal, você está falando palavrão, e isso que é a palavra torpe, é nomear coisas impuras e que são contra a vontade de Deus. E ele continua ainda, nem torpezas, ou seja, você também não tem que nomear torpezas, falar que uma pessoa é isso ou aquilo usando termos torpes, né? Como você mandar uma pessoa praticar um ato sexual envergonhoso. Isso você não deve fazer nunca. Isso aí é uma coisa que está contra a palavra de Deus, como você pode ver em Efésios 5:3 e 4. E ainda tem mais. Você não tem que fazer também parvoíces, ou seja, ficar fazendo palhaçadas e nem chocarrices, que são coisas parecidas, ficar zombando das pessoas como se isso transformasse você numa pessoa mais honesta e mais pura. Isso não convém, como nos diz aí o texto, mas antes devemos fazer ações de graças. Mas o que temos feito? O que alguns cristãos têm feito? Eles têm, na verdade, adotado essa falsa teologia tirada da filosofia mundana, né, para justificar o palavrão. Quando o palavrão, ele só serve para uma coisa, ele é muleta verbal, muleta linguística. A pessoa perde a conexão do que vai falar, aí fala um palavrão. Ela perde um raciocínio e ela zomba. Ela perde uma ideia e ela adere à parvoíce. É melhor você ficar lá, você gaguejar, você errar e corrigir depois, do que você falar um palavrão, uma torpeza, uma parvoíce ou nomear coisas torpes. Portanto, meu irmão, cristão não pode falar palavrão, porque a Bíblia nos adverte quanto a isso. Não fale palavrão, mesmo que aquela pessoa que você mais gosta, que você mais acha legal, fale palavrão à torta direito e que se diga cristão. Não faça isso, não faça isso. Cristão não deve falar palavrão, e falar palavrão é coisa de pessoa torpe, de pessoa que não é cristã de verdade. Então, aceite a palavra de Deus, aceite a vontade de Deus e fuja dessas ideias mirabolantes de pessoas que não conhecem a Bíblia corretamente e tentam interpretar a Bíblia à luz de teologias ou ideologias ou filosofias antes de conhecer verdadeiramente as Escrituras através do Espírito Santo. Essa é a palavra para hoje, e que Deus o abençoe rica e abundantemente. E deixa aí para você o texto de Efésios 4:29 para lembrar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E complementando Efésios 5:3 a 4. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Façamos assim para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.